Fala família, Liga Igor falando, mais uma semana de mercado se inicia e vamos direto para os gráficos ver as atualizações, o que esperar essa semana. E é óbvio sempre tudo que você precisa saber para se manter atualizado nesse momento que aparentemente, né, como eu sempre falo para vocês, abrimos semanas em queda, algumas semanas abrimos em alta. E o humor do mercado ele vai mudando quando o Bitcoin ele sobe acima de 70 mil dólares, como é o movimento que ele está fazendo agora. Muitas pessoas já voltam a se animar. Quando ele cai lá para baixo para 65, 66, muitas pessoas se desanimam, mas a grande verdade é que se a gente olhar no macro, após uma queda brusca, a gente está em uma zona de acumulação há praticamente 2 meses. Desde o final de janeiro que o Bitcoin ele não sai dessa faixa. Ele nem vem abaixo aqui de 60, também não sobe muito acima aqui de 75, 74. E é justamente uma grande fase que a gente passou aqui, uma grande faixa que a gente passou todo 2024. Se a gente pegar aqui um zoom out, a gente vê que realmente é uma grande zona para o Bitcoin de acumulação, uma zona interessante. E mais uma semana estamos dentro dela. Mas, como eu sempre digo para vocês, a cada semana nós temos aqui as bandas de suporte para bull market e a gente nota que elas estão caindo a cada semana. Então, que na semana passada já era aqui em torno de 79, hoje essas médias estão aqui mais ou menos em 78 mil dólares. Isso é importante porque o próximo grande movimento, da minha visão, vai ser quando a gente realmente tiver a interação dos preços com essa faixa de suporte ou resistência, né? No caso agora é uma faixa de resistência para bear market, a gente pode falar dessa maneira. Então, ou se a gente continuar lateralizando, elas vão chegar no preço, ou se o Bitcoin subir e encontrá-las, nós vamos ter isso mais rápido. Vocês sabem que caso a história volte minimamente a rimar, o mais provável é que realmente a gente tenha a continuação desse movimento que nós estamos tendo de baixa, assim como foi todo o bear market passado. O Bitcoin cai, volta, encontra essa faixa, volta, vem encontrar e fica assim, né, encontrando ela como resistência por muito tempo. Na verdade, não por muito tempo, por um ano ele fica lateralizando em queda, até que uma vez que ele consegue quebrar, que se a gente transpor para o ciclo atual seria no final do ano, iníciozinho do ano que vem no máximo, e aí sim inicia-se uma nova jornada aí de 3 anos para o próximo topo histórico que nós teríamos caso os ciclos voltem a rimar. Então o que interessa para a gente é mais uma semana de mercado, mais uma semana que essas médias vêm baixando, mais uma semana aqui em torno de entre 60 e 70 mil dólares. Ontem foi Páscoa, família, e a gente fez um post bem interessante lá no Twitter, que é o que eu sempre prego aqui para vocês, né? Um pouco da visão de longo prazo e da praticidade que a gente consegue investir no Bitcoin, que o Bitcoin ele vai mudando seu patamar financeiro se você investe para o longo prazo. Então a gente botou ano após ano, com oscilações que fazem parte do mercado, o Bitcoin segue lembrando que o tempo importa. Mais um domingo de Páscoa chega e junto dele vem também essa boa oportunidade de olhar menos para o diário, né? Menos para o curto prazo e mais para a trajetória construída ao longo dos anos. Feliz Páscoa para toda a família Liga Cripto, que seja um dia de paz, reflexão e renovação. Então a gente nota que os preços do Bitcoin na Páscoa, esse ano estávamos em 67 mil dólares, ano passado acima disso, 85, retrasado também 71, mas quando a gente começa a descer, a gente nota, né, o poder que o Bitcoin tem para o longo prazo, 28, 39, 58, 6, 5, 6, 1. Então vocês notam que de 4 em 4 anos tem uma queda muito brusca. Dentro do ciclo, ele varia. Quem comprou ano passado está no prejuízo, até mesmo ano retrasado pode estar no prejuízo. Mas quando você começa a botar 4 anos, 8 anos nessa história, a gente nota que o Bitcoin ele sempre está muito acima do patamar que ele esteve. E sempre também quando eu vejo esse tipo de post, eu gosto que você faça a reflexão seguinte, que é o que importa aqui. Que eu tenho certeza que a maioria quando olha assim, fica, né, com aquele, pô, caramba, tinha que ter comprado em 17, 18, 19, 20. Mas beleza, família. A pergunta que eu te faço é: transponha esse mesmo post aqui lá para 2036, daqui a 10 anos. Como você acha que vai estar isso aqui? É isso que eu te pergunto. Então, em vez de ficar olhando para trás, se lamentando, você tem que pensar: não será que daqui a 8 anos as pessoas vão olhar para trás e ver, caramba, 2026, 2025, estava tão baixo o Bitcoin em relação ao valor atual, como eu queria ter comprado em 2026? É sempre isso que eu falo.
Olhando para trás é fácil. Só que hoje vai ser para trás em algum momento. Daqui a 8 anos, o hoje vai ser o para trás. Então não perca a oportunidade, porque não deixe para enxergar isso só quando tiver passado. Só lá em 2034 você olhar para trás e ver que em 2026 o Bitcoin ele estava barato. E com certeza o Michael Saylor, ele concorda comigo, porque é mais uma segunda-feira e mais uma semana em que ele começa realmente comprando muito Bitcoin. Dessa vez foi uma compra mais expressiva, mais de 329 milhões de dólares, então quase 5 mil Bitcoins. E a gente nota que ele está chegando nos 60 bilhões de dólares. Mas o que eu tenho gostado de ver é o preço médio dele. Você nota que ele ainda está no prejuízo. O preço médio dele aqui é 75 mil dólares por Bitcoin. Então hoje você tem oportunidade de comprar o Bitcoin abaixo, né, mais barato do que a Strategy, que é a maior empresa do mundo em relação à compra de Bitcoin. E isso também mostra, família, que ninguém sabe cravar qual é o fundo, nem que seja o fundo local. Então, digamos que você comece a fazer seu dollar cost average hoje. Ah, mas pô, e se cair semana que vem? Beleza, se cair semana que vem, você vai continuar o seu dollar cost average e ter a oportunidade de comprar Bitcoin mais barato ainda. Então, o que eu tento falar para vocês desse dollar cost average, baseado que ninguém sabe o futuro, é simplesmente isso. Vocês notam que a gente tem uma oscilação gigante nos preços. Todas essas bolas laranjas aqui é quando a Strategy ela fez compra. E a gente vai comprando ao longo do tempo, em dollar cost average. É óbvio que, pelo menos a minha estratégia, eu tento virar a mão quando o Bitcoin está superaquecido, quando a métrica de risco ela aquece, para conseguir realizar e dentro do próprio ciclo recomprar depois ele um pouco mais barato. Só que aqui a Strategy ela faz uma estratégia clássica, né? Que é simplesmente comprar toda semana, não importa o preço que o Bitcoin tá. E conforme o tempo vai passando, a gente nota que os preços vão subindo. O Michael Saylor, ele tá aqui em prejuízo porque ele realmente concentrou as grandes compras dele no bull market passado, quando o Bitcoin estava subindo. A gente sabe que quando a gente tem, né, a estratégia dele depende que outras pessoas acreditem no que ele prega para botar dinheiro, para ele pegar e comprar Bitcoin. Então, óbvio que isso é mais fácil de fazer em bull market e óbvio que o volume forte de capital que ele investiu foi nesse ciclo. A gente só vai ver o poder realmente da strategy, que tudo isso vai dar um dia, daqui a 4, 8 anos. Mas para mim não tem dúvida que com certeza ele vai se tornar aí um dos homens mais ricos e poderosos, a gente pode falar assim, do mundo, porque realmente eu enxergo muito valor no Bitcoin e só a empresa dele, então já tem hoje, né, mais de 2% da oferta dentre todos os bitcoins existentes, né? Ele está chegando aqui, então, a quase 1 milhão, né? Quase não, mas está aqui a 3/4 de milhão de bitcoins. E a gente sabe que só vão existir 21 milhões de bitcoins. Então, de 21 milhões, a gente pode estar tendo que só ele tenha 1 milhão de todos esses bitcoins. Isso que realmente é um poder absurdo que as pessoas só vão notar, né? Muitos já notaram, mas que o mundo assim só vai enxergar realmente daqui a um futuro breve, na minha visão, um futuro breve aí, se a gente botar 4, 8 anos. A gente nota que em momentos como esses, realmente a rede ela fica muito fria, a gente tem então atividade na rede do Bitcoin atinge as mínimas 7 anos, e o ser humano é assim, né, família? Quando o Bitcoin ele tá barato, quando o Bitcoin ele tá longe de alta histórica, quando as altcoins elas estão praticamente nas mínimas, ninguém quer saber desse assunto. E é por isso que a maioria não consegue ganhar dinheiro nesse mercado, e nenhum mercado de renda variável, na verdade, porque esse pensamento serve para qualquer mercado. O ouro teve aí 10, 15, 20 anos parado sem romper a alta histórica. As pessoas começam a falar de ouro quando? Do ano passado para cá, quando ele começa a romper alta histórica atrás de alta histórica. O ser humano é assim. Então a gente nota que a gente está em níveis muito baixos, que a gente não vê desde 2019. Mercado realmente frio. E é o que eu sempre falo, né? O Bitcoin ele dá muito tempo para você realmente aproveitar oportunidades. Eu não estou falando que necessariamente esse fundo já foi visto, ninguém sabe exatamente quando é o fundo do Bitcoin. Mas o que a gente consegue ver é que realmente a gente está numa fase mais ou menos aqui como essa aqui. A gente viveu lá em 22, 23, onde por muito tempo a gente tem boas oportunidades, uma grande fase para acumular.
mesmo dentro dessa fase, a gente nota que o Bitcoin ele tem oscilação de 40%. Então, no curto prazo ali, muita gente pode ter ficado estressada, ter momentaneamente ficado no prejuízo, mas o curto prazo ele é imprevisível. O que a gente tem, então, é uma grande fase de acumulação para realmente colher esses frutos de uma forma mais tarde. Eu acredito que a gente esteja vivendo justamente isso, que vai abrir uma grande janela aqui em 2026 de oportunidade. Ninguém sabe exatamente qual o movimento que o Bitcoin vai fazer esse ano, mas o que a gente consegue notar é que claramente já é uma grande fase de acumulação para o longo prazo. Eu sempre falo para vocês aqui também ficarem de olho no Realized Price, que tanto ele quanto a média móvel de 200 semanas são é um chão interessante, é um nível interessante para a gente ficar de olho, porque historicamente o Bitcoin ele vem abaixo desses preços. Isso vai acontecer de novo? Ninguém sabe. Mas é bom que a gente sempre esteja de olho nesses níveis, que atualmente, então, a média móvel de 200 está em $60.000, então a média móvel já tá chegando aqui em $60.000, tá, família? E também o Realized Price está em torno de 54. Esse um pouco mais baixo. Então, caso a história volte a rimar, a gente nota aqui que o preço ele vem sempre abaixo aqui do Realized Price, que é o custo médio de mercado. Cara, mais uma vez, não espere que isso aconteça, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe que se isso vai ou não acontecer. A gente tem que ter uma estratégia bem definida. O dollar cost average já aponta a compra, pelo menos com uma intensidade média. Então, importa que para a gente é o seguinte: onde estão esses preços? Quanto mais perto você conseguir pegar desses preços, melhor. Pelo menos é isso que o passado nos mostra, tá, família? Então, Bitcoin, hoje, $70.000, beleza. Começa. A gente está dentro de uma fase de acumulação, dentro de uma fase chata. Eventualmente, essa semana volta a cair, semana que vem volta a cair. Não é para desanimar, é para pensar, beleza. Tá ainda mais perto aqui da média móvel de 200 semanas, estou conseguindo pegar mais perto aqui do Realized Price, seguindo uma estratégia bem definida, que mais uma vez vocês sabem que a minha dollar cost average por intensidade, eu falo mais isso a fundo dentro do clube de membros, que está na descrição do vídeo também, todos os links, benefícios para vocês, a gente tem análises todos os dias e também airdrops todas as semanas, a liga aí faz airdrops totalmente gratuitos para participar, é só ter conta aberta na Bybit, que é parceira aqui da liga, e o link também está na descrição do vídeo, com sempre benefícios para vocês. Beleza, família? Espero que todos tenham uma ótima semana, se tenham gostado do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenha um ótimo dia e até amanhã.